O ocorrido que vou falar agora é fatos reais, as bruxas de Salem. Aconteceu há mais de 300 anos atrás e que até hoje nem a ciência nem a história soube explicar o que realmente aconteceu de fato naquela cidade norte-americana, no estado de Massachusetts, entre fevereiro de 1692 a maio de 1693. Muitos acreditam que o que foi considerado bruxaria ali nada mais é do que um caso de histeria coletiva. Histeria coletiva é um fato sociopsicológico que está diretamente relacionado ao nível mental e social do ser. Por isso, o julgamento das bruxas de Salem é um dos casos mais notáveis de histeria coletiva ao longo da história. Esse caso conta que meninas de várias idades se contorciam, choravam, elas gritavam sem ter nenhuma explicação. Nessa época, as pessoas achavam que bruxas e curandeiros tinham pacto com o demônio. Essa história é relacionada a pessoas inocentes que foram consideradas bruxas e morreram sufocadas, queimadas, atormentadas. Muitas foram presas, esmagadas. A região de Sales já era um pouco tortuosa, era rajadas por ataques indígenas, atormentadas por pequenos crimes e disputa de terra. Na época, os purianos estabeleceram a lei em que a igreja comandava tudo ali. O primeiro-ministro da igreja foi Samuel Pérez. Tudo começou quando Betty Pérez, de 9 anos, filha de um dos administradores da igreja, ela pegou uma doença estranha. Ela tinha febre alta, se contorcia de dor, ela gritava, chorava, se escondia embaixo dos móveis, fazia coisas absurdas sem ter nenhuma razão. Logo após Betty, outras meninas começaram a sentir as mesmas coisas. Elas choravam, gritavam, se torturavam de tanta dor, sem saber de onde. Elas sentiam beliscões, mordidas, elas sentiam atormentações sem ter nada por perto. Então os pais de Betty resolveram levar a menina no médico. O Dr. William, na época, falou que aquilo nada mais era do que uma origem sobrenatural. Outras pessoas falavam que a família estava amaldiçoada. Então veio o caso em que a família começou a achar que era bruxaria. Então pegaram Betty e outras meninas e colocaram sobre a parede para que elas contassem se elas conheciam alguma bruxa. Então as meninas ali pressionadas, elas começaram a falar que conhecia 3 bruxas. A primeira suspeita de bruxaria foi a escrava Tituba. Tituba contava histórias de bruxaria para as crianças no final da tarde. Ela falava que era de origem de bruxas e que voava de vassoura com suas amigas bruxas. Ela acreditava que se ela contasse que faria bruxaria, as pessoas não a matariam, pois ficava com medo dela. Então ela começou a contar que o diabo aparecia para ela e obrigavam a segui-lo. Então ela começou a contar que fazia bruxaria. Ela contava histórias de gato pretos, bonecos voodoos, cães atormentados. Após a confissão de Tuba, a cidade toda entrou em pânico, pois acreditava que havia muitas outras bruxas por ali. As outras 2 acusadas de bruxas pelas crianças foi Sarah Gold, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma viúva pobre. Mas as 2 Saras, elas resolveram ir até a autoridade e confessar, falar que não tinham feito nada e que elas não tinham nada a ver com aquilo, de que elas não eram bruxas, mas mesmo assim elas foram presas. Então começou tantas acusações na cidade de Sales, que tudo ali para eles era pessoas que faziam bruxa. Até uma menina de 4 anos, filha de Sarah Gold, foi considerada bruxa, pois porque contava a história de bruxas também para as pessoas. Uma mulher religiosa também, ela foi acusada de bruxa, pois ela era considerada uma mulher muito fofoqueira na época. Um homem de 71 anos também, ele foi considerado líder de bruxas. Ele era líder de uma igreja religiosa. Então, ele foi condenado à forca, pois foi acusado de ser comandante de bruxas. Então começou muitas acusações. Era tantas acusações que o governo de Salles fez um fórum somente para acusar bruxas. Só para isso. Nesse fórum havia 3 juízes,
havia 3 juízes e mais duas autoridades para que julgasse as pessoas que eram acusadas de bruxarias. Sem contar as pessoas que haviam ao redor ali também, que todos tinham direito de acusar. Mas a pessoa que estava sendo acusada, elas não tinham direito nenhum em se defender. Era só acusação e a autoridade acreditava somente na acusação que vinha para cima delas. Mas nessa época, entre um ano, mais de 200 pessoas foram presas. Nessa época, qualquer mulher que não fosse católica ou que tivesse algum comportamento fora do tradicional da cidade, ela já era considerada bruxa. Era tantas acusações e entre esse um ano, mais de 200 pessoas foram presas, acusadas de bruxa. Mais de 20 foram mortas. Elas foram mortas afogadas, esmagadas por pedras, enforcada, queimada. A queima foi o modo mais tortuoso de matar uma pessoa, pois as pessoas eram queimadas vivas em praça pública, em frente de todos, até de seus familiares. A garotinha Dorothy, a filha de Sarah, ela ficou 8 meses presa, gente. 8 meses, tinha 4 anos. Somente porque eu via e contava a história. Então surgiu no meio de tudo isso o ministro da Redondeza. Ele e seu filho. Era o Cotton Malta e seu filho Herbert. E pediram para o governador de Sales que não considerasse sonhos e visões como evidências e testemunhas, pois as pessoas já eram julgadas através de sonhos. Ninguém poderia sonhar que alguém tinha feito alguma coisa que já era considerada como bruxas. Para que tanta tortura, tanta matança? A própria igreja, gente, ela já estava sendo assim um algo para julgar as pessoas. A igreja, que era para defender, ela já estava julgando pessoas inocentes, pois era só alguém chegar e falar que alguém fazia bruxaria, eles já pegavam e mandavam por fora para ser julgadas. Então o ministro falou para o governador de Sales que seria preferível deixar 10 pessoas acusadas de bruxas fugir do que uma pessoa inocente ser morta. Então, os pedidos do ministro e seu filho foram aceitos pelo governador, pois o governador de Sales, a esposa dele, já estava também sendo considerada como bruxa. Ela já estava sendo acusada de fazer bruxaria. Então, né, como que não ia aceitar, né? De imediato, talvez ele já tenha aceitado, né? Tem até achado bom essa carta ter chegado a ele. Porque a esposa dele e de outros ministros também, de pessoas de autoridade, já estava sendo acusada de fazer bruxaria. E depois de tudo isso, o governador William, ele parou, muitas pessoas que estavam presas foram soltas, né, as pessoas inocentes. E depois de muitos que foram envolvidos no julgamento das mulheres, dos homens, que não foram só mulheres, que eram consideradas como bruxas, depois de tudo isso, o governador, os ministros, os magistérios, muitos dos que acusavam, eles se arrependeram e foram em público pedir perdão, pois eles sabiam do erro deles. Mas isso né, depois de um ano de torturar e matar pessoas inocentes, né? E a gente olhando no dia de hoje, tudo isso nada mais é do que fofocas, julgamentos, coisas que não era nem para ter existido. Realmente é um caso de histeria coletiva, né, gente? E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo, logo estarei contando mais uma história para vocês.